Imerso em grave crise política, econômica e social, o Estado do Rio de Janeiro é um reflexo do caos em todas as esferas de poder no Brasil. No dia 19, foi realizado no Sindipetra RJ o primeiro encontro para organizar as lutas no Rio de Janeiro. E a campanha Todo o Petróleo Tem que Ser Nosso foi relançada como uma das principais bandeiras para o 1º de maio. É importante a gente marcar o campo do classismo, aí, da independência de classe nesse 1º de maio, então tem uma discussão importante. E no nosso calendário de petroleiros, a gente vai ter um ato aqui no dia 4, na sede da Petrobras, aqui no Rio de Janeiro, no edifício Senado, que também tem uma importância grande, porque além do ataque que está tendo à categoria em si, hoje o Pedro Parente, presidente da Petrobras, né, anunciou aí a privatização das refinarias. Então está um processo aí de entrega, de venda do patrimônio, e é importante a gente retomar essa luta, inclusive construir uma greve nacional petroleira para derrotar esses planos aí. Então o objetivo da plenária teria esse sentido, a gente abrir aqui para debater, depois tirar os encaminhamentos aí das nossas atividades, né? Então, companheiros, nós estamos numa situação no Rio de Janeiro de cada vez mais ataques por parte do governo Temer, até porque o governo Pezão, de fato, não existe. E o governo Temer tem mantido todos os ataques que a nossa classe está sofrendo. Nós temos trabalhadores que continuam com desemprego, desempregado, temos trabalhadores que estão passando fome, tem trabalhadores que estão na miséria, as escolas não funcionam, os hospitais não funcionam, os postos de saúde não funcionam, os transportes são caros e não funcionam. Então nós estamos numa situação muito complicada. E alguns companheiros defendem que essa situação é justamente porque existe uma onda reacionária e cresce o fascismo e que, portanto, nós estamos numa situação pior do que antes. Fato é que, de 2012 para cá, desde as rebeliões que aconteceram nas obras do PAC, em que os trabalhadores se rebelaram contra as suas direções, fizeram greves, e que essas greves cresceram, teve os atos, né, de 2013, multitudinário, depois seguiram aumentando o número de greves, manifestações. Ano passado nós conseguimos fazer a maior greve geral nesse país. Portanto, os trabalhadores têm disposição de lutar. O problema é que a gente não conseguiu efetivamente que a direção e a cúpula das centrais chamassem atividades, chamassem um calendário de enfrentamento com os ataques que estão acontecendo. Então, a tarefa, e aí vem a saudação da SESC com lutas, a tarefa que nós temos é exatamente essa que o petroleiro está tomando a iniciativa. Chamar fóruns como esse, amplo, não só para a sua categoria, mas para os demais trabalhadores, para que a gente consiga construir pela base, de fato, a luta e a defesa dos nossos direitos. Não é apenas fazendo uma frente ampla ou uma frente eleitoral para 2018, porque as eleições não vão resolver a nossa vida. Quem for eleito vai aplicar os mesmos planos que aplicou Fernando Henrique Cardoso, que aplicou o Lula, que aplicou a senhora Dilma e que está aplicando o senhor Michel Temer, porque esse povo está a serviço do grande capital, está a serviço dos grandes empresários, está a serviço dos grandes banqueiros. Eles não vão fazer um governo, seja ele quem for, eu posso arriscar isso, porque nós temos pelo menos 30 ou mais de 30 anos, votando a cada 2 anos, e a situação do trabalhador só piorou. Então nós podemos afirmar que quem for eleito vai atacar os nossos direitos. Então é necessário que a gente tenha, de fato, uma mobilização do conjunto da nossa classe, para que a gente construa uma alternativa. O 1º de maio para nós esse ano, ele é muito caro, porque é um 1º de maio que é possível que a gente, diante de uma intervenção militar no Rio de Janeiro, que a gente tenha uma resposta enquanto classe, uma resposta coletiva. Alguns companheiros, algumas comunidades, alguns trabalhadores conseguiram se reunir, conseguiram fazer atividades nos seus bairros, conseguiram fazer algum tipo de atividade contra a intervenção, contra o assassinato dos jovens. Os últimos agora que morreram, teve mobilização, mas isso não basta, precisamos de uma coisa maior, precisamos de uma manifestação maior do conjunto da nossa classe. Não é ainda uma greve geral, não temos condições de preparar uma greve geral no Rio de Janeiro, mas podemos então começar a construí-la. E para começar a construir essa greve geral, o 1º de maio é fundamental. Mas tem que ser um 1º de maio internacionalista, tem que ser um 1º de maio classista, tem que ser um 1º de maio de luta, que organize e que mobilize os trabalhadores.
que ajude a campanha dos companheiros petroleiros, mas também os demais companheiros que estão em luta, que estão em campanha salarial e que estão lutando para garantir os seus direitos, para ampliar emprego, para ter melhor salário, ter melhores condições de vida, ter moradia. Então é nesse sentido que a CSP com Lutas saúda a iniciativa dos companheiros e achamos, nós temos uma próxima executiva no dia 25 de abril, agora no dia 14 nós fizemos uma coordenação estadual, não discutimos esse ponto, porque nós precisamos fechar um plano e um programa para enfrentar a intervenção militar, fizemos isso, mas deixamos para discutir o 1º de maio, justamente aqui com os companheiros e com os demais sindicatos que se somem a esse movimento, para que a gente efetivamente consiga fazer uma jornada de luta que não vai terminar no dia 4. Na verdade, ela se estende ainda, nós temos o dia 12, que completa 130 anos de Lei Áurea, né, nesse país, sem reparação, e que os negros continuam morando nas senzalas que são chamadas hoje de favelas, de bairros pobres. Então, o calendário segue. E é nesse sentido que nós queremos aqui dar esse pontapé nessa plenária estadual de luta e nessa iniciativa dos companheiros. Obrigado. André de Paula, da Frente Internacionalista Luz Sem Teto, da FIST, saudando os irmãos e irmãs aqui presentes. Nós consideramos, como todos aqui, o 1º de maio uma data pilar, base, uma data fundamental, a mais importante para os trabalhadores, e realizaremos o nosso ato, que a gente espera ser o ato mais amplo possível, porque na verdade entendemos que o 1º de maio é um ato dos trabalhadores, e não apenas dos trabalhadores que pensam exatamente como nós, e nesse sentido estamos convocando a todas as entidades, todos os partidos, enfim, a toda a esquerda para estar no ato a partir das 15 horas no Museu do Amanhã, que é um local que congrega um grande número de pessoas, e ano passado, com um enorme número de pessoas, o senhor Crivella foi estrepitosamente vaiado nesse 1º de maio, já que lá compareceu para foi para o palco, e mesmo com artistas, mesmo com a massa toda lá, ele já recebeu uma vaia estrepitosa. Qual é o chamamento que nós estamos fazendo? Pela greve geral, né? Pela discussão da greve geral, rumo à greve geral, contra as remoções e despejos, fora Crivella, Pezão e Temer, não a intervenção militar e liberdade para os presos políticos. Porque, na verdade, embora a gente ache que o Lula seja preso político também, não é o único. Existe o Padre Amaro, agora a CPT, enfim, existe o comandante Otto, que foi, dentro da Lava Jato, um cara que foi realmente mal condenado, porque conseguia peças para o submarino atômico e consequentemente, foi de maneira clandestina que conseguiu essas peças, e foi por isso condenado, já que contrariava, nesse aspecto, os interesses dos norte-americanos. Então, a gente está sugerindo essa posição, já tiramos esse nosso ato, não existe nenhuma outra sugestão. Eu acho que deve ser um ato amplo, nada contra depois desse ato até sairmos em passeata junto com o pessoal da CUT e de outros movimentos. Mas nós estamos fechando essa posição. Parece que o Ciscope está olhando essa data, esse local, a data não, o local com bom grado, assim como parece que tem uma discussão aqui no Sindicato nesse sentido também, e os radialistas estão fechando nessa mesma posição. No dia 4, nós gostaríamos de ter mais informação, Cláudio, porque para nós, mais até do que a nossa luta corporativa contra as remoções de despejo, está a questão do petróleo, né? E, fundamentalmente, gostaríamos de retomar essa campanha. Inclusive, fraternalmente, temos uma crítica a essa diretoria por ter ficado omissa aí e não ter levado ao bloco para a rua, pelo menos
até chamado Conjunto dos Trabalhadores e Trabalhadoras, para os leilões que aconteceram terrivelmente no governo Fernando Henrique, com a quebra do monopólio do petróleo, que continuaram no governo Dilma e Lula, e que agora vem de uma maneira avassaladora. Então, a gente saúda vocês, mas dá um puxão de orelha também, porque algumas áreas já foram entregues agora no governo Lula, o governo Temer, praticamente sem nenhuma grande manifestação. Então, estaremos juntos no dia 4, porque é uma deliberação nossa de Congresso priorizar a luta contra o leilão do petróleo e gás. E, finalmente, hoje, Emanuel Cancela e Soriano pediram que eu patrocinasse uma ação, que eu acho que me parece interessante, porque seria mais uma questão política, contra, e eu gostaria até de pedir o apoio do sindicato, contra a nomeação do Pedro Parente, como presidente da BRF. É uma ilegalidade, isso burla a lei, né, a nomeação dele, a priori, né, sem estudar mais o caso, mas aí me pareceu uma boa ideia, porque ele, sendo presidente da Petrobras, não poderia ser presidente da BRF, ele que também, ele também responde a processo, né? É um ficha suja, vamos dizer assim, responde a processo, embora não tenha sido condenado com condenação transitária em julgado. Mas, de qualquer maneira, isso aí é uma burla à presidência da Petrobras, que ele leva de maneira absolutamente irresponsável e absolutamente servil aos interesses do capital internacional. Então é isso, é a nossa proposta, 15 horas, no Museu do Amanhã, a partir das 15 horas, e aí a proposta é botar um telão e as bandeiras de luta a mais ampla possível. Rumo à greve geral, liberdade para os presos políticos, contra as remoções de despejos, fora a Crivella, prisão e Temer, e não uma intervenção militar. Boa noite, meu nome é Derli, eu estou filiada ao PSOL, já vou fazer um ano aqui em maio. Mais perto. Sim, vou fazer um ano em maio, e eu estive lá na reunião sábado passado, na CSP, com lutas também, com os companheiros que estavam lá, com várias lutas, conversando, e eles se colocaram, sim, não a favor totalmente do Lula, com respeito, sim, ao Lula, a figura do Lula, o que ele fez, algumas coisas, muito que ele fez em alguns setores, mas eles também não se coadunam com essa proteção do Lula. Eu vou colocar uma observação pessoal que eu escrevi para o diretório do PSOL e para a presidência nacional do PSOL, porque eu lutei o ano passado todo tentando me filiar no sentido de estar também concorrendo à chapa à presidência, e eu não consegui, no final, estar junto daqueles companheiros que lá estavam. E eu vi assim que havia uma divergência grande na última reunião que foi feita, onde o Nildo e o Plininho e o Hamilton falavam assim categoricamente de que eles não comungavam com o Lula, com coisas do PT, com coisas que o PT fez, né? Mas o companheiro Boulos acabou sendo escolhido, e nós vemos assim que ele é um PT roxo, e que o pessoal ele está se tornando puxadinho, sim, do PT, né? Se curvando aos objetivos do PT, entendeu? E eu acho que é um absurdo isso, o PSOL, que teve uma divergência em 2005, 2004, fundou em 2005, com suas lutas até aqui, constituindo legitimamente bons políticos, né? De uma certa maneira, até bem quistos aí na política, e eles estão perdendo os objetivos por causa dessa idolatria do senhor Lula, entendeu? Com todo o respeito que ele nos deve como pessoa humana. Então, nós, inconformados, porque eu sou teimosa, e eu acho que ainda há tempo para fazer essa mudança, o senhor Boulos devia ser cedido generosamente ao PT para um plano B, que eles queiram, porque o Lula estava muito ligado a ele, e o pessoal fazer até uma nova reunião, uma nova convenção, e colocar, no caso, eu estar também incluída, e junto com todos. O companheiro falou aqui, né, que esses que estão postos aí, inclusive a Marina Silva parece que vai se unir com o Joaquim Barbosa, aliás, o que eu achava, assim, de um modo geral,
de um modo ético, são os melhores que estão me mostrando aí. O senhor Ciro também me parece muito bom, mas parece que eu não sei o que acontece, que ele não tem uma simpatia generalizada, embora tenha um conhecimento amplo e forte, né? Ele é bem capacitado. Mas, mas eles não vão fazer realmente todas essas mudanças, inclusive a auditoria da dívida, tão importante e necessária, para que a gente dê uma estancada nesse processo, que o nosso PIB vai todo lá, 50% pago para os juros e amortizações. Em 37 anos, o irmão Paulo, que lá esteve, Paulo Lindsay, muito capacitado e sabe profundamente a respeito das questões da auditoria da dívida, estava colocando que em 21 anos, em 37 anos, nós pagamos, o Brasil pagou 21 trilhões entre juros e amortizações para os bancos nacionais e internacionais. Então a gente vê que há um avanço sobre as nossas riquezas grandemente, né? Eu estava vendo que nós temos em torno de 55 minérios aqui no Brasil e está sendo o nióbio, por exemplo, nós temos 98% do nióbio aqui, 90%. Está terminando? Um minuto para terminar. Oh, meu Deus, que pena. Então, deixa eu ver. Tinha tanta coisa a falar, mas o que eu quero falar é o que eu estou lutando ainda, e se alguém comprar essa ideia e essa nossa luta, que também se posicione junto ao PSOL e que possa levar essas reivindicações. Porque nós estamos na luta, nós não estamos de brincadeira, nós queremos defender o Brasil, queremos defender o petróleo nosso, essas privatizações horríveis que estão ocorrendo, de um modo geral, com as nossas riquezas. Há pouco tempo eu estava vendo em relação ao meio ambiente, que eles estão entrando direto nas nossas riquezas, que lá na Amazônia tinha uma incursão militar, que eles encontraram lá simplesmente o rei da Noruega entre os Yanomamis, entendeu? E mais vários pesquisadores. Então, quer dizer, eles estão tomando todas as nossas riquezas, de um modo geral, avançando sobre todas as nossas riquezas, privatizando, entendeu? Então, o governo dá desonerações enormes de trilhões ao longo dos anos, agora acabou de dar, né? E mais os subsídios também generosos, e assim, concluindo, e depois, né, refis todo ano. O Temer deu em torno de 31 bilhões agora para se safar em relação aos refis, entendeu? Então são coisas assim, medidas que a gente vê que eles estão de costas para os interesses do Brasil, dos brasileiros, a educação sucateada, a saúde, infraestrutura, tudo mais. Então, nós não vamos fazer milagre, não somos salvadores da pátria, não. Não estamos aqui dizendo isso, não. Mas que achamos que há uma necessidade grande de se mudar pouco a pouco esse quadro aí, e haverá de mudar sim, porque coisas também boas estão acontecendo, embora a gente veja essa coisa horrenda de uma pessoa como o senhor Gilmar Mendes, que vai embora para Portugal, mas vem aqui se achando no direito de trocar, de fazer tudo o que quer, soltando muitas pessoas que deveriam estar presas, e não apenas em casa, tranquilas, não, porque eles são também ladrões, criminosos, traidores da pátria. Obrigada. Eu sou o Edinho, sou da CST do Combate, da oposição dos Correios. Quer dizer aí que a companheira falou aqui, nós da CST, que temos 25 anos, nunca capitulamos, né? Nós fomos expulsos lá atrás do PT, nós que somos do PSOL. Também não comungamos com bolos, não. E não fazemos nada com a articulação do PT também, não. Nada com eles, tá? A gente não faz nada com a articulação do PT. Eu orgulho muito disso. E o seguinte, companheiros, o que vem acontecendo aqui, os ataques que vem acontecendo na Petrobras, vem acontecendo nos Correios, aconteceu na Casa da Moeda agora, 212 aposentados foram mandados embora por telegrama. Isso pode acontecer no Correio também, que tem aposentados lá no Correio, e eu sou aposentado há pouco tempo. E isso pode acontecer. Então isso tem que ter luta das centrais. Isso aqui era para estar cheio. Você sabe a hora que nós soubemos disso aqui? Você sabe a hora que nós soubemos aqui, que nós que somos da CSP com luta, soubemos que ia ter reunião aqui? Às 11 horas da noite, depois de uma reunião lá em Oswaldo Cruz, tirada de delegados
que o Heitor veio falar para a gente, depois de um dia cansativo, o Heitor veio e colocou para a gente que ia ter essa reunião aqui. Isso não se faz. Então tem que se chamar, tem que chamar todos os agrupamentos, tem que tomar todas as pessoas que realmente queiram construir um 1º de maio, porque está colocado aí o que vai acontecer com todo tudo que as riquezas, como você falou, do Brasil, vai estar aí, vai estar tudo colocado, e tem que acontecer. E mais uma coisa, nós estamos sendo atacados, todo mundo viu aí, Marcelo Sereno do PT em Cana, que estava roubando o fundo de pensão, onde eu trabalho há 32 anos. Marcelo Sereno. E nós se reuníamos com o inimigo na mesa, ali na Central Única, na CUT, na Presidente Vargas. O Adeilson Teles foi preso com Marcelo Sereno, a federal, passaram uns dias, ele pegou uma semana depois da morte trabalhando, ele até cumprimentou a gente na Cinelândia, passando lá, ele foi em Cana. Marcelo Sereno e Adeilson Teles, do gabinete do seu Wagner Pinheiro, roubando meu fundo de pensão, querendo tirar a gente do nosso plano de saúde, que eu tenho uma mãe de 81 anos. São bandidos. Se juntam com bandidos e dizem que é golpe. Golpe é o cacete. Né? Então é isso. Nós temos que reunir, tirar todos os... fazer uma coisa grande para que saia um 1º de maio grande. Agora nós temos que chamar todas as entidades, informar todas as entidades, não é em cima da hora. Porque os ataques estão aí, e vem ataque para tudo que é lado, e vem as reformas que vai entrar aí, nós não sabemos o que vai ser do nosso país, porque está posto aí. Então a gente tem que chamar todos que estão aí com a gente, das oposições, frente para... Vou colocar isso para frente, né? Porque não dá, porque o ataque vem, e da onde a gente está se reunindo, e vem a porrada em cima da gente, que eu nunca sabia que aquele cara do gabinete do Wagner Pinheiro. E aí os ataques vêm, e vem para os aposentados, vem para os petroleiros, e era aqui para estar comerciários, era aqui para estar todo mundo que tem aqui, que é da nossa central sindical, era para estar aqui, para a gente aumentar isso aqui e ser divulgado mais, tá? Então é isso aí. Meu nome é Dayana, eu faço parte do movimento SOS Empregos, sou da base do movimento, construo, né, o SOS Empregos, sou da coordenação, mas estou aí construindo junto com os companheiros. É um movimento que é afiliado também à CSP com Lutas, foi construído desde 2015, né, com o fim das obras do Compeg, enfim. Eu entrei um pouco depois, né, eu entrei bem depois, na verdade, eu entrei no ano passado, mas também sou operária desempregada e estou construindo essa luta junto com os companheiros. E o nosso movimento assim, tem duas características. Uma é esse de ser de ação direta, né, de fazer movimentos de ação direta e tal, e outra coisa é também, isso que os companheiros que me antecederam falar, que é chamar a unidade de todos que querem lutar. No nosso caso, a gente está na luta aí por mais empregos, né, reunindo esse pessoal aí que está também na mesma situação que a gente, está desempregado, que é parte de toda essa crise que a gente está vivendo aí no país inteiro, mas que está mais forte aqui no Rio de Janeiro. E aí, assim, aquilo que os companheiros falaram também, crise em cima da gente, né? Porque quem sempre teve dinheiro continua tendo, né? Quem usurpou as nossas riquezas, a riqueza do país, continua lá com os bolsos cheios de dinheiro, enquanto a gente está vivendo essa situação de miséria que a gente está passando. Então, eu acho assim, a gente tem que chamar a maior unidade possível, a gente tem todo acordo com isso. Agora, a unidade com quem, né? A gente quer chamar a unidade com quem quer lutar com o nosso programa, que é defender a classe trabalhadora, defender todos os trabalhadores e os direitos dos trabalhadores. Aí tem a ver com a discussão que os companheiros falaram também, da greve geral, que a gente encaminhou, que a gente tocou, que a gente puxou, chamou a unidade durante esse período aí do ano passado todo. E quem foi que participou, quem foi que encampou? Né? Assim, a gente chamou a unidade com todas as centrais sindicais, quem foi que veio, quem foi que ajudou a construir a greve geral no ano passado. Quem é que tá na frente quando a gente chama mobilização contra as reformas e tal, como a gente chamou contra a reforma trabalhista, como a gente está chamando contra a reforma da Previdência? Quem foi que veio, quem foi que mobilizou a sua base, das suas categorias para estar junto com a gente aí nessa luta? Então, eu acho que é isso que a gente tem que prestar bastante atenção, assim, e eu acho que
acho que tem que ter muito mais gente, sim. Eu acho que isso é um movimento inicial que está sendo feito, de chamar as entidades, enfim, que compõem a CSP com lutas e ideias que não compõem, mas para conhecer, para se aproximar da gente também, para construir junto. Esse é um primeiro movimento, acho que tem que divulgar mais, sim, com essa característica, da gente ter claro de que lado que a gente está, assim, que é do lado dos trabalhadores, que não é em defesa de nenhum governo aí que não nos representou em momento nenhum. Então, a gente tem que ter clareza de unificar para lutar junto. É isso aí, então, gente. Depois, companheiros da coordenação vão explicar melhor um pouco mais sobre o SOS e tal, só para fazer uma saudação mesmo. Obrigada aí, gente. Boa noite a todos. Eu sou Antônio Pedro, faço parte da coordenação do SOS Emprego, estamos sempre na fileira de lutas e já faz bastante tempo, todo mundo sabe disso. Então, eu quero dizer para todos que o Estado do Rio de Janeiro é o estado mais atacado, mais roubado do nosso país. Então, o que está acontecendo na atual conjuntura é o seguinte: o que está acontecendo realmente é esse desemprego que está trazendo a violência para o nosso estado do Rio de Janeiro e para o Brasil todo. Onde está o desemprego que está abalando todo o nosso país. Essa é a grande verdade. E por outro lado, essa democracia do rico só favorece a ele. Hoje nós sabemos que a classe desempregada aí, os pobres, está desempregado, está morrendo de fome, porque ele está doente, porque nós vivemos um país doente, onde o país só se vê lucro e a riqueza e nada mais. E por isso que nós temos que abrir o olho agora, essa eleição burguesa. Não adianta todo mundo dizer que fulano é bom, que hoje o que você é, o que reflete na tua vida é que você foi lá atrás. Então, a CSP com luta, no congresso dela, defendeu o quê? Cadeia para corruptos e corruptores, expropriar os bens de todos eles, mas nós estamos vendo na cadeia, mas não estamos vendo expropriação de nenhum bem. Então, por isso que hoje, nós sabemos que nós temos um congresso hoje no nosso país, lá em Brasília, que não representa a classe trabalhadora, é um congresso onde só tem ladrão corrupto. Então, nós estamos vendo aí o quê? O corruptor está na cadeia, mas os corruptos estão aí batendo palma aí. O cara dizendo, não, mas o meu partido, eu sei que o meu partido é bom. É bom como? Se ele votou contra a reforma trabalhista, uma reforma que atacou todos os trabalhadores, onde pegou a mentira tão grande que ia gerar emprego. Eu pergunto ao senhor e a senhora, cadê o emprego que está no nosso país? Uma grande mentira. E o cara que vai representar agora, depois da eleição, ele já está com a carta na manga para trazer a reforma previdenciária que está em pauta, porque isso é coisa do banqueiro. Tira a aposentadoria do pobre para poder botar o quê? A aposentadoria privada para roubar mais o povo. Então nós somos um país roubado. Se nós não se unir na unidade de luta, vai acontecer, nós vamos virar o quê? Um nada, vamos ser destruídos. Estão vendo aí nossa soberania toda sendo vendida entrega aí para o capitalismo americano. E o povo não quer nada. O povo está fazendo um jogo dele, numa desunião, num conflito que não leva ninguém a nada. Então nós temos que vir na unidade de luta que quer lutar com nós. Lutar, que eu digo, lutar pelo bem-estar social, físico e mental do nosso povo que está morrendo. Então não adianta nós vir aqui, fazer bom discurso aqui, nossa plenária bonita, e depois eu não fazer nada lá fora, não ter ação, não ter atividade, não ter nada. Então a coisa sem ação não resolve nada. Nós precisamos resolver a nossa situação do nosso povo. O povo nosso está morrendo, e nós estamos aceitando, estamos olhando um para o outro aí, dizendo, não, mas fulano não é comigo, mas vai ser assim. Depois que privatizar a Petrobras, a Eletrobras, sair tudo, vai virar o quê? Uma precarização, porque vai terceirizar tudo. Então vai atacar todo mundo. Todos nós brasileiros estamos sendo atacados. Então não adianta você virar as costas para o outro, não, fulano está morrendo, mas ele é teu sangue. Vamos parar. Vamos observar, vamos tirar toda essa coisa ruim dentro dos nossos corações, vamos botar coisa boa, vamos dizer que realmente nós queremos ser um cidadão brasileiro, queremos bem-estar para todos os nossos irmãos. Não pensamos só em nós não. Quando nós estamos pensando em nós mesmos, nós estamos vendo outros sendo destruídos, nós estamos vendo um país destruído, numa coja de bandido, que todos os caras que estão no poder, para nós não representa nada, porque nós sabemos que todo ele é o seguinte, só faz o jogo do patrão, o jogo dos empresários. É isso que nós queremos que nós falamos. Não, agora nós temos que fazer uma varredura. Não adianta você dizer, não, eu vou eleger fulano, o cara está com 17% das cotas, o outro está com 8%, o outro está com 10%. Então nós temos que limpar isso aí, começar a limpar. Isso depende de nós, depende de cada um de nós.
Nós temos que fazer nós queremos o melhor para nós, nossos filhos. Não vamos deixar a escravidão, não vamos deixar um flagelo para nossos filhos. Nós temos que deixar coisa boa para os nossos netos. Que nós estamos vendo aí o nosso país destruído e nós vamos deixar nada, uma herança de escravidão. Que orgulho nós vamos ter lá na frente? Nenhum. Agora no momento nós temos o quê? 1º de maio. 1º de maio nós não tem nada para comemorar. 1º de maio foi a época lá atrás que teve um massacre das mulheres. Então 1º de maio nós temos aí o quê? O desemprego, uma miséria, uma destruição, um estado do Rio de Janeiro quebrado, onde esse PMDB quebrou o Rio de Janeiro todo, tem aí Pezão, e o outro lado de Brasília também, que é do mesmo partido, o Temer, também com essa coisa de ladrão. E nós vamos pensar o quê? Não, porque fulano era bom, mas as alianças que ele fez não prestava. Porque quando você faz uma aliança com coisa ruim, você está abraçando coisa ruim. Então, quando nós é o seguinte, fizemos nossa escolha agora, nós temos que fazer uma escolha boa, senão não vamos padecer 4 anos abraçados com o nosso carrasco. Fica a minha mensagem, uma boa noite para todos. Primeiramente, boa noite. Vou apresentar aqui, sou Adriano, sou da Corrente Sindical Combate, também sou do PSOL e faço parte da oposição de Correio aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que o marco importante desse debate, os que já me antecederam e colocaram, a gente parte de uma importante, uma significativa crise social aqui no país, no Rio de Janeiro, expressa bastante aí no aumento da criminalidade, das chacinas aí, como acho que ocorreram em Maricá, né? Acho que ocorreram também em Belém do Pará, ou seja, tem uma crise muito forte socialmente, brutal aí, que é parte, dizemos assim, dos projetos dos governos aí, não só do Temer, que se aprofunda agora, vem aumentando a extrema pobreza, mas também dos governos que antes passaram, aí, do PT, da Dilma, do Lula. É importante destacar isso, ainda mais no momento onde se discute qual é o centro do movimento hoje. E aqui nós temos uma polêmica, claro, sobre qual é o centro do movimento e qual deve ser o centro do 1º de maio. Na verdade, as centrais sindicais hoje, o PT, o PCdoB, querem construir um outro 1º de maio que passa por fora do que, na verdade, exige hoje a população. Né? A população hoje está contra a intervenção, a população hoje, aqueles que estão no luto, como os professores lá de Minas Gerais, querem salário, querem direito e não querem defender o Lula. Então, a proposta política desses setores está por fora dessa realidade, porque nós tivemos uma greve agora, está ocorrendo uma greve agora em Minas Gerais, no governo do PT, e nenhuma assembleia votou pelo Lula livre, por exemplo. As lutas que tiveram na Universidade de Brasília, que estão estão ocupando contra a PEC 95, também não defende o Lula livre. Então, quem está nessa linha está por fora desse movimento. Até porque o Lula livre hoje é praticamente contra fora todos os corruptos, porque eles são seletivos. Assim como a justiça é seletiva, o Moro é seletivo, também os petistas são seletivos. E nós estamos em outra linha, nós dependemos fora todos os corruptos, prisão, confisco bem, como falou bem um companheiro aqui. E essa deve ser a linha do 1º de maio. A linha do 1º de maio deve estar colada aos trabalhadores de Minas Gerais, aos trabalhadores de São Paulo, do município que derrotaram a reforma da Previdência do Dória. Esse deve ser o 1º de maio, e esse debate é fundamental. E hoje, os companheiros que estão pelo Lula livre estão em outro eixo, estão em outra luta. E não vão responder, né? Não vão estar, de fato, tendo uma política efetiva contra a intervenção, que hoje se mostra uma falácia no Rio de Janeiro, porque aumentou a criminalidade com a intervenção. A intervenção teve a proeza, bem no seu primeiro mês, de ter um assassinato de uma vereadora, uma brutal execução, que eu acho que também é eixo aqui do 1º de maio. Condenação, justiça por Marielle, isso não podemos deixar em branco. Fizemos um importante ato agora no sábado, tem que estar no eixo do 1º de maio, fora Temer, fora Maia, fora Pezão, fora Crivella, contra os ajustes, contra a intervenção. Esse deve ser o eixo do 1º de maio, porque é pelo eixo que a gente vai saber quem quer lutar de fato. Porque Lula livre está por fora de qualquer realidade hoje da população, que inclusive a maioria defende a condenação dele, e que a maioria acha que ele é corrupto, porque nós estamos debatendo o seguinte, cara, aqui não é um debate jurídico não, o Lula é corrupto, é essa a definição, é mensalão, é um governo que teve com o PMDB aqui no Rio de Janeiro, com o Cabral. Essa é a definição clara, e nós temos que ter lado, nós não estamos ao lado dos corruptos, por isso nós estamos com o Lula hoje. Então, para concluir, eu acho que o 1º de maio, temos que fazer um esforço aqui de procurar as outras entidades, a direção do CEP, a direção dos outros sindicatos, metroviários, Sindicato do Serviço Público Federal, para construir esse 1º de maio efetivamente, porque nós precisamos estar na rua com a pauta da classe trabalhadora. E a pauta da classe trabalhadora hoje é o quê? É contra os ajustes, para colocar para fora os corruptos e, de fato, não perder mais direito. Esse deve ser o eixo do 1º de maio aqui no Rio de Janeiro. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Bezerra, sou motorista de caminhão aposentado.
e sou do movimento das comunidades populares, movimento que luta pela libertação do povo. Brasil, 518 anos de mentira. Até quando? Então, olha só, a gente fica aqui falando, e a gente entende aqui muito bem, todo mundo aqui entende muito bem qual é o problema do Brasil, qual é o problema do povo. Mas a gente não faz o que a gente deveria fazer. Então, o individualismo prevalece entre a gente. Então, 1º de maio, sede de um trabalhador mesmo, é com militante, infelizmente. Eu quero falar um pouquinho os 518 anos que a gente tem de Brasil. Então, por exemplo, o Brasil nós, os brasileiros, nunca mandou aqui no Brasil. Dia 27 de outubro, a Petrobras foi privatizada. E o povo não sabe, porque não tem ninguém para divulgar para o povo, a mídia não divulga para o povo, a mídia desinforma o povo. E os militantes também não vão para o meio do povo para informar o povo. Então, 27 de outubro, na venda do pré-sal, o pré-sal foi vendido por 6 bilhões. É engraçado, o pré-sal foi vendido por 6 bilhões. E nós emprestamos 20 bilhões para quem comprou o pré-sal. Mas não é bom, não é? Que negócio, né, rapaz? Que negócio, né? Emprestamos 20 bilhões, o BNDES emprestou 20 bilhões para quem comprou o pré-sal, para pagar no ano 2040, até 2040. Né? Me parece que sem juros, não sei bem a questão desse financiamento. Então é uma maravilha, né? Os negócios que o Brasil faz com quem de fato manda aqui no Brasil. Então o Brasil nunca mandou, nunca teve um governo voltado para o Brasil. Algumas vezes que teve, foram derrubados. E derruba com a maior facilidade. O Império Americano agradece. Tá? Então, com Lula foi a mesma coisa, foi a repetição. A gente tem basicamente 3 repetições que foi a mesma coisa. E as pessoas não aprendem, né? As pessoas que querem defender o país não aprendem como é que nós somos governados de fora para dentro. Né? Nunca tivemos um governo brasileiro, um governo voltado para o Brasil, para os problemas do Brasil. Alguns, talvez 3, assim, mais ou menos, Getúlio Vargas, né? Foi quem industrializou o país no final do governo dele. Não tem muito a falar dos primeiros governos dele, mas ele industrializou o Brasil e os americanos ficaram com medo. Então, tiraram Getúlio Vargas com a maior facilidade, tiraram João Goulart com a maior facilidade e tiraram o PT também com a maior facilidade. Então, tudo é de lá para cá. Daqui para lá não vai, daqui para lá só vai a nossa riqueza que o povo produz, que o trabalhador produz. E o trabalhador sempre foi excluído aqui, né? E, infelizmente, as nossas lideranças são muito frágeis, são muito individualistas, só vê o seu umbigo, tá entendendo? Muitas das vezes chega a classe média e vamos lá para a classe média e se acomoda lá. Não, a gente não vê ninguém nas periferias, a gente não vê ninguém falando nisso que a gente fala aqui, que deveria falar nas periferias. Ninguém vai para a favela falar isso na favela. Como é que o povo vai romper com a alienação? É através da Globo, através da mídia, né? Então, eu quero só falar o seguinte, que o projeto de Brasil, desde 500 anos até hoje, então tem quase 200 anos, que vai faltar 8 anos, falta 4 anos para completar 200 anos, que foi a independência do Brasil. Então, 200 anos de independência, tem gente que acredita que o Brasil foi independente, que o Brasil é independente. O Brasil não foi independente, foi tudo inventado, tá entendendo? Através do rei de Portugal, do Dom João VI, e o rei da Inglaterra, né? Com medo da independência verdadeira. Né? Então, ainda tem gente que acredita nisso. É a mesma coisa que a gente que acredita que a princesa Isabel foi boazinha, que acabou com a escravidão. Nunca acabou com a escravidão, mudou de escravo, o nome, de escravo para operário. Está dando zero até hoje. Toda essa bandalheira que está aí na corrupção, tudo foi tramado lá no norte, lá nos Estados Unidos. Foi nada tramado aqui, foi tramado tudo lá nos Estados Unidos. Quer dizer, tinha muita gente aqui colaborando com os Estados Unidos. O Sérgio Moro foi tudo orientado lá nos Estados Unidos. O Sérgio Moro está a serviço dos Estados Unidos. E os outros também são tudo cúmplices. Tá? Então não temos que esperar nada dessa gente. Tá? Então, olha só, 2 anos está falando a respeito da greve geral. 2 anos estão falando a respeito da greve geral. Esse ano tem eleição.
Nós temos 22 mil candidatos a deputado federal e estadual no Brasil. 22 mil candidatos. Nós temos 35 partidos. São o país que tem mais partidos do mundo, é o Brasil. Né? Então, o que nós vamos esperar? O que nós estamos esperando? Nós vamos esperar o que? Que sai de certo, que a eleição vai dar certo? Tem 120 anos que vem a eleição nunca deu certo no Brasil. O povo nunca se beneficiou com a eleição aqui no Brasil. Tá? Eu quero só falar, para terminar, para encerrar, como que nós somos alienados, o grau de alienação que a gente tem e a gente não percebe. Nós aqui somos alienados. Tá? Por exemplo, vou dar só um exemplo. Quando mataram Tiradentes, mais de 200 anos atrás aí, o imposto que o povo pagava era 20%, então já era um assombro. 20% já era um assombro. Hoje todos nós pagamos 50%. Todos nós pagamos 50%. E ninguém reclama. Eu estou com 100 reais, vou botar gasolina, mas só 30 é meu. 70 eu vou dar para o governo, é imposto. Tá? Então todo mundo paga e ninguém reclama. O povo não sabe disso. O povo, o dinheiro é deles, que se dane, essa roubadeira, eles estão roubando o dinheiro deles. Então não tem ninguém para romper esse cerco para o povo ter coragem de comer do povo. E falar isso que a gente fala aqui, para as pessoas falar para o povo. Então não adianta a gente ficar falando aqui. Tá? Estamos falando dois anos, estamos falando a respeito da greve geral. Eu sou pela greve geral, mas tem 2 anos que eu falo que não vai ter greve geral. Tá? Aí eu quero a greve geral, mas não vai ter greve geral. O povo está passando fome, o povo está passando necessidade, desempregado. A cada ano são 4 milhões e 200 mil jovens que completam 18 anos. Para onde é que está indo esses jovens? Boa, Bezerra! Então não tem como a gente ficar enganando a gente o tempo todo. Nós temos que ter os pés no chão, tá entendendo? E temos que ir para as bases, falar com o povo, não tem ninguém para romper a alienação com o povo. Então nós vamos esperar o quê? A Rede Globo esclarecer o povo, a política eleitoral que está aí para esclarecer o povo. Quando o PT foi criado, eu achava que era uma boa que o PT ia para as bases e adiantar o povo. Isso há 30 anos atrás. Conclua. Tá bom. Então, quer dizer, até hoje está fazendo a mesma coisa que os outros partidos fazem. Tá? Então não temos muita coisa para fazer. Tá? Desculpa aí. Dá uma boa noite a todos. Acho que esse debate aqui é um debate importante, porque divide a luta de classe nesse momento e há todo um processo de discussão naquele fórum das centrais, discutindo se a gente vai trabalhar um eixo comum, né, da defesa do Lula, ou se a gente vai priorizar nossas pautas. Então, acho que quem está aqui é aquele setor que vem desde o início da luta subordinado às necessidades da classe trabalhadora de conjunto, né? E que, em momento algum, nós tivemos dúvidas da nossa missão. E é muito importante a gente aqui formar aqui uma unidade com todas as entidades que estão aqui, no sentido de ser verdadeiro com a classe trabalhadora nesse momento. Não é só aqui no Brasil essa discussão, né? A esquerda, a nível internacional, também discute os problemas aqui do Brasil com o processo que foi o assassinato da Marielle. Então, isso levou para a Europa, levou para a Argentina. A esquerda discute como vai ser o 1º de maio, por exemplo, na Argentina, e os companheiros já definiram 2 1º de maio. Um 1º de maio que discute as questões de não a privatização e a bandeira dos trabalhadores, e um 1º de maio que discute as pautas do parlamento e tudo mais. Então, aqui no Brasil, a nível da situação que a gente vive hoje, né, da intervenção militar aqui no Rio de Janeiro, o nosso caminho é a luta direta, é daqueles que embaixo estão sentindo o projeto neoliberal, estão sentindo todo o processo de crise e recessão que existe no nosso país e todo o processo de controle
militar e de falta de democracia dentro das favelas, dentro da periferia. Nós não podemos titubear aqui em fazer um 1º de maio, junto com o setor que até então estava junto com a burguesia, traindo a classe trabalhadora e atacando, né, os trabalhadores. O Pitel falou aqui de 2013 para cá, né, e eu falo aqui de processo das mobilizações, né, crescente no Brasil. Houve uma lei, né, antidrogas e outra lei que encarcerou milhões e milhões de jovens, desburocratizou o acesso às prisões, né? Hoje nós somos o 4º ou 5º país com o maior encarceramento de jovens na prisão, e que foi parte dessa conciliação, desse pacto social que levou o movimento sindical, o movimento social a um enfraquecimento, e que nós não estamos dispostos a mais a levar isso para frente, né, no aspecto de dar um combate efetivo contra o pacto social, contra as bandeiras, que é institucionalizar nosso movimento a nível de colocar as pautas no Congresso. Nós queremos fazer uma greve geral, queremos unificar o movimento operário. Por isso, nós temos que construir um 1º de maio classista, independente da defesa do Lula, né? Nós temos aqui uma tarefa de unificar a classe por baixo, os movimentos sociais por baixo, e não temos tempo de avaliar questões subjetivas que atravessam a esquerda brasileira ou a vanguarda da esquerda brasileira, né? Então, é um debate que a gente quer fazer aqui, mas sair daqui unificado para chamar um fórum muito maior. Hoje tem aqui no IFIX o comitê aí na verdade, uma comissão da verdade popular contra a intervenção militar. Um pouco dividiu essa assembleia aqui hoje, né? Mas nós vamos retomar, e acho que daqui pode partir sim uma primeira organização e crescer essa organização. Infelizmente, vai ter outros setores, né? A gente já fez 1º de maio separados, né? Tem outros setores que não vão vir para esse setor aqui de vanguarda, que sempre teve ao lado da classe trabalhadora em qualquer momento, né? Que nunca traiu a história da luta, dos enfrentamentos, das greves, das rebeliões, dos enfrentamentos com as chacinas na Baixada Fluminense, aqui nas favelas, né? Então está aqui a ala que nunca abaixou a cabeça para quem está no governo, sempre foi independente aos governos e os patrões. Então, nós fazemos um trabalho lá na Piraquê, aqui, ela hoje foi vendida para o grupo da Adria, e vai ter uma jornada de demissão, vai ter uma série de demissões lá. Então, são demissões, são ataques à classe trabalhadora, aumento todos os dias dos alimentos, e nós somos o setor mais consequente para falar com a classe trabalhadora. Senão, vai ficar aquele 1º de maio, só um setor falando para a classe trabalhadora, o que não é um programa consequente para a classe, né? Então, nós temos esse papel aqui hoje de cerrar a fileira aí com esses setores que pregam o pacto social. Nós não pregamos isso e vamos tocar nosso 1º de maio. Meu nome é Luiz Mário Nogueira Dias, sou técnico em edificações, inimigos do rei, aqui do Petroleiros Autônomo, e estou diretor do Sindicato RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros. O Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro sempre colaborou com movimentos sociais, sempre esteve na luta, só que passa por um problema de crise financeira, visto ano passado e esse ano, o que nós temos que fazer, cortar na própria carne. Não é nada prazeroso fazer o que nós estamos fazendo, e pelo contrário. E estamos tentando na Fórceps manter a luta existindo no sindicato. O sindicato pode correr e fechar? Pode. Só que a recíproca de quem sempre nos ajuda, quem nós ajudamos, não acontece. A categoria também está afastada da gente por muito tempo. Nós estamos tentando reconectar o sindicato à categoria. Estamos em campanha de sindicalização, não está fácil. Você pode contar nos dedos aqui quem não é diretor do sindicato que está aqui presente da base.
Ou seja, não temos. Só está a diretoria, parte da diretoria. Nós convocamos pelo jornal, pelo site, pelo Facebook, mas a categoria não está aqui dentro. Então, isso está acontecendo com todos, basicamente, com todas as categorias. Os aeroviários, eletricitários, todos estão com o mesmo risco de perder os empregos. Todos estão com o mesmo risco de não ter onde se empregar depois. Por mais que seja qualificado como Petrobras, eletricitário, ou moedeiro, o que for, não há onde se empregar depois de sair da Petrobras ou de qualquer uma das estatais. Por mais qualificação que você tenha. Você pode ser mestrado, doutorado, não sei, Harvard, você não vai arrumar emprego no país. Naquela sua atividade. Você vai ter que possuir emprego. Quanto à questão de mobilização, senhores, a mesma dificuldade que vocês têm, nós estamos tendo. Quando nós passamos um zap para um colega, nem sempre esse zap a pessoa se imbui da necessidade de reproduzir esse zap, essa mensagem. Então, está todo aberto aqui a qualquer um divulgar o evento de hoje. Inclusive está acontecendo um evento paralelo, ao mesmo tempo, com outras entidades, aqui na UFRJ, aqui perto da gente. Comissão Popular da Verdade, uma coisa parecida. Então, há essas coincidências, tristes coincidências que acontecem. Então, fica difícil disputar espaço político até para chamar as pessoas. Mas, primeiro, agradecer a todos a presença. Todos estão aqui nessa casa, tá? Mais uma vez. Agora, a grande realidade é, falta recurso, quase todas as entidades, falta interesse político e ideológico de se juntar a esforços. Ao contrário de alguns companheiros, não dá para ser sectário. Nós vamos ter que se unir com as outras centrais, nós vamos ter que se unir com os outros sindicatos. Nós convocamos quase todos os sindicatos do Estado do Rio de Janeiro. Quase todos os conselhos profissionais nós convocamos para esse evento de hoje. Chamamos militantes também, de carteirinha. Mas estão vendo aqui o resultado. A casa não está cheia, não está lotada. Nós temos capacidade aqui de 250 pessoas e podemos ampliar aqui, abrindo aquele espaço mais de 250. Pode ter 500 pessoas nesse andar. Era o ideal. Para realmente construir um processo de luta. Então, cada militante, cada dirigente, cabe reproduzir alguns materiais por livre e espontânea vontade. Recebeu o convite, reproduz. Porque as nossas pernas estão curtas. Falta militante, falta até diretor para fazer os trabalhos e atividades. E sem militância não somos nada. Sem base nós não somos nada. Agora, lembrando que as entidades estão para servir o operário e não o contrário. Nós não podemos servir simplesmente aos partidos, às centrais. Elas têm que servir ao povo. Elas têm que ser submissas à vontade popular. E não nos usarmos como instrumento. Nem entidade financeiramente, nem a nível político. Nós temos que construir as entidades de forma que elas nos sirvam a população. E para isso, como eu já falei ano passado, quando a gente tentou construir o 3 de outubro juntos, com alguns dos presentes aqui. Pouquíssimos compareceram ao showmício. Pouquíssimos foram acompanhando do evento da prefeitura até chegar na Cinelândia. É uma crítica que nós fazemos a todos nós, e autocrítica à nossa categoria também. Nós estamos avisando há 4 anos, antes de mesmo pensar em ser dirigente sindical, que isso estaria acontecendo agora. Vai vir demissão em massa, em todas as áreas. Licitário, correio, todos somos sujeitos a isso. E cadê a nossa unidade? Ah, não posso me unir com fulano porque é do partido X. Não posso me unir com ciclano porque é da central Y. Se nós formos por esse caminho, não temos unidade de classe. Nós temos disputa pelo poder burguês. E tão somente. É isso que nós queremos? Acho que não. Vamos primeiro ganhar a direita, derrubar eles, para depois a gente conversar como é que resolve essa questão, como operacionalizar a administração do povo. Quer dizer, o povo se administrar autonomamente. Como acontecer isso? Agora, ficar pensando que vai servir para o nosso umbigo, não rola conosco. Nós somos autônomos, somos independentes e vamos continuar a seleção. E temos que realmente instruir. E volta a questão da campanha do petróleo. Estamos à disposição dos senhores para palestras nas comunidades, em qualquer lugar, em qualquer gueto desse estado. Tá? Igreja, favela, o que for.
Estamos à disposição de vocês para falar sobre petróleo, sobre gás, energia, o que for necessário, tá? A campanha do petróleo está ocorrendo de forma muito incipiente por conta da questão dos nossos recursos. São pagos, tá? E no mais, muito obrigado a todos aí a presença e vamos continuar multiplicando o evento e convocar, se possível, tirar uma medida aqui para se convocar uma semana que vem, já a preparação de todo o 1º de maio, Dia do Trabalhador. Obrigado. Primeiramente, falar da alegria de estar novamente nessa casa e a gente discutindo a campanha do petróleo. O que nos une aqui e que precisa massificar de verdade aqui é a campanha do petróleo. Essa campanha ela pode dialogar com a sociedade como um todo, ela já fez isso no passado por diversas vezes, e ela pode ser a alavanca que a gente está precisando para conversar sobre as outras pautas que foram colocadas aqui. Então, a gente é público e sabido qual é a nossa posição em relação à frente que está se formando, que nós chamamos de frente democrática ou frente antifascista, o que for. A gente coloca 3 eixos principais. A gente entende que a questão democrática está cada vez pior. E não pior porque essa democracia burguesa que não presta, que não nos representa, que não é aquela que a gente quer, que é uma brincadeira, é burlesca, é mentirosa, mas é a democracia que garante a gente minimamente ir para a praça e fazer a disputa com a classe trabalhadora. Então ela minimamente tem que ser defendida, mesmo que taticamente. Então esse é um eixo que a gente coloca. Então quando colocar que a gente está defendendo Lula, não é, pelo menos em relação ao PCB, não é esse o centro da questão, porque nós também somos defensores na vanguarda das pautas prioritárias da classe trabalhadora. E nunca uma pauta lateral vai substituir uma pauta central. A segunda coisa é a questão dos direitos sociais. Não tem uma categoria que não esteja sendo massacrada nesse momento. É correio, é petroleiro, é aeroviário, é professor, todas elas estão sendo massacradas. Então a gente tem que encontrar, e eu acredito, porque aqui tem companheiros sinceros, que a gente tem que encontrar o momento da gente construir uma nova greve geral, que é exatamente a pauta principal. A pauta principal é a pauta da greve geral. Não é à toa que a gente sempre fecha a nossa fala com a greve geral. Agora, as condições objetivas de construção dessa greve geral, os espaços que a gente vai buscar para mediar, nas diversas vezes que já estivemos juntos, e precisamos estar mais juntos, precisamos estar juntos na base, no local de trabalho, no local de moradia, fazendo a disputa com todas as outras frentes que dizem que querem fazer uma frente conosco naquilo que a gente quer, que é a Revolução Brasileira, que é o fim do poder do capital, que é o poder popular. Então assim, eu acho que a gente não está muito bem não, porque você vê por aqui, isso aqui não está tão cheio assim, mas a gente não deve se desanimar, porque eu acho que a gente tem que condição de continuar tocando essa pauta. A discussão do 1º de maio, para nós temos um congresso, não sei se vocês estão sabendo, né? 28, 29, 30 e 1º de maio, em Fortaleza, o Congresso da Unidade Classista. Então nós vamos estar fora dessa polêmica, entendeu? De vai para lá, se é viva Lula, se é viva Marielle, ou se é realmente a pauta do petróleo, a pauta da greve geral. Evidentemente que a pauta da greve geral e a pauta Marielle, a pauta de luta de verdade, é a pauta prioritária para a gente. Mas a gente entende, e aí fraternalmente, discordando dos camaradas e companheiros, que a gente pode ocupar e precisa ocupar todos os espaços. A direita está crescendo, está avançando, os fascistas, que ainda não se declaram fascistas, porque não é um movimento mundial, mas é proto-fascismo crescendo, e quem prende, quem mata uns, podem também chegar ao companheiro Adriano, companheiro Juninho, companheiro Pitel, companheiro Babá, a mim, e aos lutadores ninguém está acima. Então eu queria concluir dizendo o seguinte: a pauta da greve geral é a principal, a pauta dos direitos sociais é importantíssima, porque ela que vai fazer a liga da construção da greve geral, ela que vai puxar
mas a pauta do petróleo, ela precisa ser levada através do que foi colocado aqui, é palestra, trabalho de base. A gente tem que dar um jeito de conectar a pauta do petróleo àquilo que a gente precisa levar para qualquer tipo de trabalhador, seja do Correio, seja aeroviário, e ocupar os espaços de visibilidade. A gente precisa construir uma nova tentativa de greve geral. E o 1º de maio pode ser essa alavancagem, como foi o 8 de março ano passado. A gente tem que ter esperança e tem que caminhar, e a gente não vai deixar de estar junto, porque é na luta que a gente se encontra sempre. Muito obrigado. Boa noite, gente. Eu sou o Vinícius, sou diretor aqui no Sindipetro, também na Federação Nacional dos Petroleiros. Eu acho que a gente toma de conclusão aqui, de cara, que a farsa das eleições não vai resolver a nossa vida. A gente viu, o povo trabalhador votou no Lula, na Dilma, ao longo desses últimos 14 anos, e quem governou foi o Odebrecht, a OAS, a Camargo Correia, e a gente viu o que fez dentro da Petrobras também. E está vindo e está vendo como se dá essas relações a partir do que foi explicitado nas investigações da Lava Jato e do que a gente está vendo também na questão do plano de previdência das estatais. Mais claro ainda, cada vez que mexe, mais claro fica que pelas eleições não vai se resolver e ainda que a gente tem que se organizar para se defender dos ataques estruturados a partir dessas relações que se tem. Em petroleiros, por exemplo, a gente está vendo uma profunda e o avanço da privatização, né, que vem já da profunda terceirização, que era o modo de corrupção anterior que a gente via de saque dentro da Petrobras, e agora eles mudaram o modelo, que é o modelo de parceria e privatização e desmantelamento dos negócios da Petrobras. Entrega de refinarias, de dutos, para os grupos empresariais concorrentes e internacionais. A modo de saquear a Petrobras, eles mudaram. Eles estavam falando, nós temos que manter a máquina rodando. Como é que mantém? Já que antes era a terceirização, ampla contratação. Agora, a gente vê a colocação da privatização diretamente, a venda dos negócios da Petrobras, para manter a roda girando e saqueando ainda os recursos da Petrobras. A gente vê também a retirada de direitos dos trabalhadores. Vê que a reforma da Previdência do Temer continua nas estatais. A gente está vendo o confisco das aposentadorias dos petroleiros, que tem um confisco de 30% dos seus salários nesse momento. Então, o discurso de que a reforma da Previdência acabou, foi derrotada, é pura mentira. O governo Temer indicou uma nova forma de fazê-lo, pela oneração da folha de pagamento e ainda pelo calote nos direitos dos trabalhadores, nos fundos de previdência complementar nas estatais. Então, os ataques continuam e se aprofundam. E a gente tem que se organizar e reorganizar dentro do movimento sindical para poder fazer uma frente de lutas. E não o movimento que a gente está vendo, que é um movimento eleitoral, que é um movimento onde o empresariado, com seu dinheiro, com os recursos que saqueiam, até da Petrobras e de todas as outras estatais, dominam e controlam isso e definem quem vai ser senador, quem vai ser deputado, porque precisa de muito dinheiro para entrar nesse jogo. O povo trabalhador não tem esse dinheiro para entrar nesse jogo. O povo trabalhador se impõe pela coordenação de suas lutas a partir dos sindicatos, a partir dos movimentos sociais. E a gente tem que fazer essa luta contra tudo que está colocado aí. E a gente está vendo as parcerias de Lula, de Temer, continuando aí. Lula não está preso porque fez greve, porque organizou os trabalhadores para combater o saque da Petrobras. Lula está preso porque se aliou ao Odebrecht, ao OAS, no saque com a Petrobras. Então é importante a gente ter claro do papel que a gente tem que cumprir aqui. A gente tem que fazer uma luta contra os presos políticos, mas não a favor dos políticos presos. E a gente tem que sair daqui e fazer a movimentação independente da classe trabalhadora. Os trabalhadores da Eletrobras, os trabalhadores da Petrobras foram saqueados ao longo desse período, levaram a culpa da corrupção dos políticos. Não querem se misturar com uma bandeira de defesa do Lula, porque se vincula
a essa aliança com a burguesia nacional que saqueou o Estado, que arrebentou a Petrobras, que escolheu um caminho de desinvestimento e venda de ativos, e não de estatização das empreiteiras corruptas e caloteiras, para que a gente pudesse manter o emprego e os investimentos. A gente vê o Rio de Janeiro quebrado, aí fala, foi porque diminuiu o preço do petróleo, foi porque se decidiu numa estratégia não de buscar a indenização da Petrobras, a indenização dos trabalhadores, mas de fazer o acordo de leniência com os corruptos que estavam aí. Então é importante a gente ter claro como a gente pode construir uma saída independente e forte para os trabalhadores, para que todos os trabalhadores possam estar envolvidos e unidos para poder empreender a luta e a construção nesse segundo momento. Nesse primeiro momento, a gente viu a FUP, que majoritariamente vinculada à CUT e ao PT, chamar uma greve em defesa do Lula. Fez essa movimentação. Essa movimentação não tem eco dentro da categoria. A categoria conhece como se deu as questões aqui e o sofrimento que está submetido, tanto dos 200 mil demitidos no sistema Petrobras, quanto dos 20 mil trabalhadores concursados que foram obrigados a aderir a um PIDV. E a gente está vendo a nossa empresa sendo desmantelada nesse momento. Só duas as coisas que saíram no último momento. Estão vendendo as Fafens, que são as empresas de fertilizantes da Petrobras, que sustentam o agronegócio. Estão vendendo, agora, hoje foi anunciado, um plano de venda das refinarias, a entrega de 25% das ações das refinarias. É o desmantelamento da Petrobras, de uma Petrobras integrada e forte, que pode dar resposta de soberania nacional. É isso que eles estão desmantelando. Esse é um plano que já estava colocado, vinha sendo implementado e agora se aprofunda e se concretiza. Participe do segundo encontro para a organização do 1º de maio. Junte-se ao grupo. Dia 26, a partir das 6 da tarde, no auditório do Sindipetra RJ. Divulgue este convite e compareça.